Nós estamos começando mais um A Luz das Escrituras. Você é muito bem-vindo aqui ao nosso podcast, que seja uma bênção para a sua vida. Hoje nós estamos tendo a grata satisfação de receber aqui o missionário Paulo Gouveia, lá de Brasília. Ele é missionário, autor, conferencista e é diretor da Pure Life Ministries Brasil. Seja muito bem-vindo aqui à Luz das Escrituras. Amém. Muito obrigado, Anaí. Muito obrigado, pastor Carlos. Eu sou muito grato sempre, né, à Igreja Presbiteriana Morada da Serra, porque ela tem uma história muito ligada, né, conosco, né, do Pure Life Ministry. A gente já falou bastante sobre isso e eu me sinto muito em casa, né, quando eu estou aqui com vocês. Então vai ser uma alegria bater esse papo com vocês agora e conversar sobre esse tema. Bacana. Obrigado, Paulo, por estar conosco. É uma alegria para nós também. Esse é o nosso segundo podcast. E nós estamos aprendendo, na verdade, a trabalhar nesse formato, mas o objetivo do nosso podcast, daqueles que ainda iremos fazer, é trazer assuntos relacionados ao aconselhamento bíblico. Tivemos o nosso primeiro, que tratamos sobre transtornos mentais, o Dr. Athan, e o reverendo Ayrton, que também agora é doutor, né? Exato. Ayrton, e tratamos sobre transtornos mentais. Hoje, aqui com o Paulo, iremos tratar sobre pecados sexuais. Então, fique antenado aí, fique conosco até o fim. Eu acho que tem bastante coisa pra gente aqui. Amém, né, Paulo? Amém. É começar aí. Nós vamos começar, então, ouvindo um pouquinho da história do missionário Paulo Gouveia. Amém. Eu tenho uma história, né, onde eu vivi 24 anos a idolatria do pecado sexual. Quando eu tinha 9 anos de idade, meu pai, né, com os meus tios, eles tomaram uma decisão. Eles disseram assim, olha, agora que você tem 9 anos, agora você precisa virar um homem. E aí adivinha qual foi o meu batismo, né? Colocar dessa forma, né? Eles me levaram para assistir pornografia. Com 9 anos? Com 9 anos de idade. E a partir daquele momento, o corpo feminino, eu nunca mais olhei de uma forma pura, né, de uma forma tranquila, né, para o corpo de uma mulher. Aquele dia ele gerou uma mudança muito grande, né, no meu coração, e a partir dali eu fui avançando, né? Então aquilo que foi semeado, né, na minha infância foi crescendo, né, na minha juventude, e aquilo amadureceu, né, na fase adulta. Isso foi transbordando, né, em relacionamentos impuros, depois práticas, né, até mesmo de bestialidade, outros tipos de práticas, por exemplo, começamos a ir para casas de prostituição, impurezas mais profundas, né, nos relacionamentos, e aí quando chega na fase adulta, trabalhando, ganhando um salário, né, boa parte desses recursos eram direcionados para a prática, né, do pecado sexual. Mas a pornografia sempre me acompanhando, né, sempre avançando, e sempre vendo níveis cada vez mais profundos, né, desse pecado. Eu casei em 2004, conheci, né, a Railka, que é minha esposa, casei em 2004 e, como todo mundo já sabe, né, o casamento ele não traz a solução, né, para essa questão. O coração já vinha totalmente contaminado com essas questões e não demorou, né, para que adultério, né, e outras práticas acabassem acontecendo, né, dentro do relacionamento. Agora teve um porém, que eu acho que vale a pena a gente registrar. Minha esposa, ela sempre foi muito temente a Deus. E ela foi a primeira mulher na minha vida que colocou limites para as minhas fantasias e para os meus desejos. Então, quando no início do casamento eu quis propor de nós assistirmos, por exemplo, pornografia, ela disse não. Quando eu tentei praticar fazer algumas práticas do nosso casamento, que são práticas lascivas, ela disse não. Então, esse posicionamento dela foi muito importante. Como eu era imaturo e irresponsável, naquele momento eu reagi com raiva, com orgulho, né? Que é algo que vem junto, né? Alimentando, né, esse coração idólatra. Mas foi muito importante o posicionamento dela. Com orgulho, eu comecei a adulterar, comecei a sair. E o mais assustador disso, né, é que, graças a ela, né, ela me levou para a igreja, fui caminhando. Naquela época, né, naquela ocasião, não era uma igreja, vamos dizer assim, bíblica, né?
mas era uma igreja que batia muito forte na questão do pecado, né? E na teologia da prosperidade, se você está pecando, Deus não vai te abençoar. Então, de alguma forma, aquilo ainda serviu para alguma coisa, porque foram 8 anos na igreja, mas eu não estava em Cristo. Faz diferença, né? Com certeza, já estava lá. Faz diferença, eu estava só lá de corpo presente. Mas começou a acontecer algo interessante. Mais ou menos ali por volta de 2012, janeiro de 2012, começou a vir um constrangimento no meu coração. Um constrangimento muito forte. Eu sabia que não vinha de mim, era algo exterior a mim que estava operando no meu coração. E esse constrangimento, ele me impulsionava a uma coisa. Eu queria realmente um relacionamento sério com Deus a partir daquele momento. Porque já fazia ali quase 24 anos, né? Estava caminhando para 24 anos de envolvimento com pecado sexual. E esse discernimento, né? Esse impulso, né? Eu vou dizer assim, até esse amor, né? No meu coração, começou a crescer, mas vinha algo que repetidamente, né? Eu tinha essa impressão no meu coração, que eu precisava confessar o meu pecado. Eu resisti quase 4 meses a esse impulso. 2 vezes eu levei a minha esposa lá na nossa casa em Curitiba, falei várias outras coisas, mas não tive coragem de assumir essa parte. Mas nessa época, Paulo, você ainda estava na prática ou já tinha cessado, mas achava que tinha que confessar? Não, então, eu não tinha largado a pornografia. Ah, certo. Na verdade, assim, havia uma culpa e uma vergonha terrível. Terríveis, terríveis mesmo. Mas eu já tinha parado de me envolver com outras mulheres. Assim, Deus usou realmente a vida da minha esposa, né, que era uma cristã fervorosa, né, nesse sentido. E o amor dela, né, a disposição dela, mesmo diante de tanta imaturidade e responsabilidade minhas, me constrangeram. Então foi a forma que Deus usou para constranger o meu coração. E chegou um momento que eu disse, poxa, ela não merece isso aqui. Ela não merece isso aqui. E aí foi quando eu não resisti, no dia 6 de abril de 2012, finalmente eu disse, olha, eu já traí você. E a partir daquele dia foram 2 anos confessando para ela os pecados, porque eu não lembrava, foram 2 anos realmente abrindo toda a caixa preta, né, do meu coração, onde ela entendeu isso. E hoje eu entendo porque que o Senhor nos levou a esse ponto. Porque hoje nós temos um ministério que é público, hoje muitas pessoas, né, conhecem o ministério, conhecem o nosso trabalho, e era necessário que essas coisas fossem abertas dentro do nosso casamento, dentro do nosso relacionamento. Quando eu escrevi meu primeiro livro, né, estava lá a minha história, a primeira do livro, para que não haja dúvida, né? Às vezes você está ministrando em algum lugar, alguma cidade, olha aí, esse camarada é isso. É verdade, eu sou assim, está no livro, já confessei, e já que você se ofendeu, eu quero pedir perdão e deixar tudo certo aqui. Então a ideia é assim, essa exposição muito grande, ela de certa forma foi curadora e restauradora. Porque naquele dia, finalmente, a minha esposa começou a me conhecer. E essa intimidade que foi construída, ela foi curadora. Porque eu tinha muito medo, né, de ser rejeitado, de ser abandonado, tinha muita vergonha, né, das coisas que eu fazia no secreto, que eu tinha feito no passado, mas foi necessário para nós. E eu posso dizer para vocês que naquele dia, é como se fosse arrancado de mim aquele pecado, né? Eu experimentei de algo que hoje eu sei que é uma graça maravilhosa, porque assim, finalmente o meu coração que não tinha paz, né, não tinha tranquilidade, não tinha descanso, né? Finalmente eu experimentei daquela paz. Eu me senti plenamente, né? A gente sabe que o perdão não tem a ver com sentimento, mas eu posso dizer isso. Naquele dia eu entendi que eu estava plenamente perdoado, né, pelo meu Senhor. E essa graça, né, ela conduz meu coração até hoje, né, nessa caminhada. O problema é que eu joguei 10 toneladas na minha esposa naquele dia, né? E hoje a gente até ri porque, graças a Deus, né, Deus realmente curou os nossos corações. E hoje, quando ela conta, né, dessas histórias, ela entra mais em detalhes, ela fala até mesmo rindo às vezes. É porque realmente o Senhor curou e restaurou, né, o coração dela. E desde então, eu que era gerente de banco, Deus disse, ok, a partir de agora você vai caminhar, né, nessa nova direção. E eu tenho um privilégio agora. Durante 24 anos eu ocultei o meu pecado. E Deus é tão maravilhoso que Ele disse o quê? A partir de agora, quase todo final de semana você vai diante da minha igreja
e você vai confessar o seu pecado. Então já são aí quase 12 para 13 anos, onde mais uma vez eu estou aqui, meu pecado está sendo novamente confessado, mas eu tenho um coração muito tranquilo, porque eu não sou mais aquele homem, e eu dou realmente toda a honra e glória ao Senhor, porque isso foi obra dele. Eu não seria capaz, né, de fazer isso, e realmente é uma obra dele, uma obra do Espírito Santo, né, no meu coração. E eu tenho um privilégio agora, né, também de servir outros homens. Porque uma das coisas que a minha esposa falou, disse assim, poxa, eu tinha o direito de ser uma esposa que nunca foi traída, mas eu abro mão desse direito. E você não tem como restituir isso para mim, mas eu me sinto restituída quando eu vejo você ajudando outros homens e outros casamentos a não se envolver nessa questão. Ou casamentos que estão feridos pelo pecado sexual, ou jovens, né, e adolescentes aí que estão caminhando, né, para essa dinâmica. E aí a gente está ajudando, doando, sacrificando realmente a nossa vida por algo que é útil. Né, e ela se sente restituída nesse sentido. Amém, Paulo. Eu acho que o pessoal que está nos assistindo aí, isso já é uma palavra de esperança, né? Porque, primeiro, para quem está lutando. Segundo, para as esposas. Exato. Né? Eu acho que o testemunho não é só seu, é o seu testemunho e o testemunho da sua esposa. Né? Porque ela também teve que lidar com o orgulho do coração dela. Quantos casais, por muito menos, se divorciam? Exato. Nós vemos uma geração, casamento é descartável. A condição do seu casamento talvez lhe dava direitos de divorciar, até mesmo no meio evangélico, mas ela escolheu a melhor parte, que é a parte do perdão, da reconciliação, e hoje vocês estão aí com casamentos restaurados, um ministério sério, ajudando outras pessoas, é muito bom. Amém. Queria aproveitar um gancho, que você falou que o seu tio levou você, o seu pai, o tio, para poder ter uma primeira experiência de ver pornografia aos 9 anos. Exato. Você, como conselheiro bíblico, que tem ajudado muitas pessoas com esse pecado, na sua experiência, é na infância que começa esse despertamento? E se sim, você podia aproveitar esse momento e dar algumas orientações sobre isso? Ok. Na verdade, eu conheço inclusive casos, né, que começou bem depois. Eu não diria que é uma questão somente de infância. O problema é que no Brasil existe uma cultura muito sexualizada. E há uma crença, né, muito forte, né, na nossa nação. Inclusive no meu primeiro livro que eu escrevi tem um capítulo que eu falo da história, né, da nação, e você vê como algumas crenças, né, relacionadas à sexualidade elas foram progredindo. Elas foram avançando. Coisas lá de trás, de 1500, 1600, até hoje, né, elas permanecem. Mas sim, por conta dessa cultura sexualizada, o que acontece? Muitas crianças são expostas muito cedo. No meu caso, eu até citei a questão da pornografia. Mas os relacionamentos dentro da minha família, quando eu era criança, eram muito tóxicos. Né? Então, eu via os meus tios, as minhas tias, entrando e saindo de muitos relacionamentos. Eu via algumas práticas que não eram ideais. Havia, por exemplo, muitos palavrões, né? E os programas, né? Os hábitos eram realmente assim, voltados para uma visão muito distorcida, né? Dos relacionamentos, do sexo, da sexualidade. Então, às vezes, a gente fica só nesse ponto da pornografia, mas, na verdade, é de uma maneira geral, né? Os relacionamentos, eles falam muito, né? A criança está lá, está olhando. E hoje, né, de uma maneira geral, um número muito grande de mulheres engravidam. Muitas não conhecem, né, quem é o pai. Lá no Rio de Janeiro, por exemplo, tem a cultura, né, das festas, né, dos batidões de funk, onde muitas vezes a menina de 12, 13 anos tem relações sexuais com vários homens, né? E aí ela engravida e não sabe, né, de quem que é aquele filho. Então, tem um aspecto cultural muito forte, né, na nação. E a crença, né, por exemplo, dos meus tios era justamente essa. Para ser homem, você tem que ser o quê? Violento, você tem que ser agressivo, você tem que ser sexualmente um predador, né? E, na verdade, eles não me transformaram num homem, eles me transformaram num predador. Né? Eu virei um predador de mulheres, eu virei um predador de relacionamentos. Né? Então, essa visão distorcida, né, da sexualidade, ela é um grande problema hoje, né, de uma maneira geral. Eu costumo dizer que a ferramenta bíblica
de santificação, né? Inclusive até com experiência própria, né, que Deus usou na minha vida, é o casamento. Né? E o que eu encorajo, né, a igreja justamente a investir nos casamentos, investir na visão bíblica, onde Cristo realmente é o fundamento. O casamento ele é feito para a glória de Deus, né? Toda essa dinâmica ela é muito importante, porque a partir do momento que o casamento ele tem um lugar de honra dentro de uma sociedade, onde realmente o homem valoriza a sua esposa, dá a sua vida por ela, ele é fiel a ela, né? Todas essas coisas, isso vai realmente fazer a diferença. E sabe, hoje, né, na parte da manhã, né, do nosso estudo, foi muito interessante a última pergunta que foi feita, né? A moça perguntou sobre o que nós deveríamos fazer, já que o casamento, né, é algo que você aposta muito as suas fichas, por onde é que a gente começa? A gente tem que ler livro, a gente tem que fazer curso, o que a gente tem que fazer? E eu respondi, olha, a gente na verdade tem que transformar o nosso conhecimento em virtude. Porque hoje tem bons livros, tem bons cursos, tem bons pregadores, porém as pessoas se acostumaram aos eventos, mas quando encerra o evento, eles voltam para a sua vida longe, né, daquele conhecimento. Eu acho que esse é o grande desafio. Você fala assim, Paulo, qual que é o passo X, o passo-chave para mudar de repente essa cultura sexualizada? Todo o conhecimento bíblico, né, que nós temos, que nós recebemos semanalmente, né, e diariamente nos nossos devocionais, que isso realmente venha para o nosso coração e isso seja transformado em virtude. Ou seja, se nós cremos realmente que aquilo é verdadeiro, que a gente viva isso, né, no nosso dia a dia. Eu acho que esse é o melhor caminho, essa seria a melhor recomendação. Já que nós estamos falando em casamento, uma das nossas perguntas justamente era nessa questão. Se um grande fator para distorções da sexualidade tem algo a ver com a banalização do casamento como instituição divina. Exato, exatamente. Gente, vamos pensar numa coisa aqui. Uma aliança heterossexual, monogâmica, até que a morte nos separe. Isso trata ou não trata o caráter? Sim. Eu tenho certeza. O senhor está casado há quantos anos, pastor? 20. Não? Mas, 20 anos. Eu estou casado há 20 anos também. São 22 anos de relacionamento, 20 anos de casado. O senhor é o mesmo homem de 20 anos atrás? Nem minha mãe diria. Mudou. Pois Na verdade, com pouco tempo, minha mãe... Eu lembro quando o Mateus nasceu e minha mãe me viu limpando ele, ela falou, casamento muda as pessoas. Mas, o casamento é para quem quer tratar caráter, né? Casamento, ele trata o nosso caráter na essência. Imagina, marido, você tem que dar a sua vida. Esposa, você tem que submeter o seu marido. Tudo que uma mulher não quer, por conta das questões de segurança, às vezes se submeter. Tudo que o homem não quer, muitas vezes, é se sacrificar, né? Ele quer viver... É muito fácil para o homem viver uma vida autocentrada. Agora, sabe qual que é o grande perigo de uma sociedade sem valorizar o casamento? Você vai ter uma sociedade onde o homem vai ser marginalizado, a mulher vai ser vulgarizada e os filhos eles vão ser ilegítimos. E uma sociedade que não prioriza uma ferramenta de maturidade como o casamento, que amadurece, não amadurece, ele faz o quê? É uma sociedade imatura, é uma sociedade infantil. E você vê hoje, né, homens de 40, 50 anos de idade andando parece um garoto de 18. Né? Não é isso? Uhum. Mulheres também, com 50, 60 anos, agora querendo viver uma vida de garotona. Sim. Né? Quando, na verdade, deveriam ser exemplo, né, para os mais jovens. E é muito interessante, porque há uma geração imatura infantil que olha para os jovens e imita os jovens. Na verdade, deveria ser o contrário. Os jovens deveriam olhar para uma geração madura, responsável e falar, uau, esse aqui é o caminho. Paulo Tavares, né, o pastor Paulo Tavares, ele fala algo muito interessante. Você não deve valorizar a infância. Você não deve valorizar a juventude. Você deve tolerar. Porque o caminho para uma sociedade segura é a maturidade. Então você tolera a infância, tolera a juventude, mas o alvo qual que é? É crescer e amadurecer. Né? Então uma sociedade madura que respeita as leis, respeita um ao outro. Esse seria o caminho. E essa é a principal consequência hoje, que eu digo, uma das principais, né? É justamente isso. Uma sociedade que não valoriza o casamento, ela é uma sociedade fadada a ter o quê? Pessoas imaturas.
Imagine, na década de 50, se eu não me engano, 86% dos americanos eram casados. Olha só, era um número altíssimo. Hoje, isso caiu drasticamente. Veja como é que é a diferença cultural e social no país, como mudou muito essa questão. E no Brasil, eu li uma pesquisa, se eu não estou enganado, 2 anos atrás. Ela dizia o seguinte, que pela primeira vez o número de pessoas que moram juntos, né, ou solteiras é maior do que o número de pessoas casadas. Todas as vezes que a gente começa aqui, ou essa segunda, né, nosso segundo podcast, mas nós sempre temos ouvido repetidas vezes sobre cosmovisão, e hoje nós estamos tratando aqui no nosso tema, né, do treinamento sobre idolatria sexual. E aí, mais uma vez, nós estamos falando de cosmovisão. Eu gostaria que o senhor colocasse para nós a cosmovisão humanista e a criacionista, de que forma que ela trata, ou cada uma delas trata sobre a sexualidade. Ok, excelente pergunta. A cosmovisão humanista, ela tem a seguinte base, né, o seguinte pressuposto: não existe Deus. Na criacionista, existe um Deus que é Senhor e soberano sobre todas as coisas. Na humanista, o caminho a ser seguido é o caminho do homem. Aqui é o caminho de Deus. O alvo aqui é a autenticidade, a liberação e a independência do homem para alcançar sua satisfação, sua felicidade. Essa daqui, a glória de Deus. Então você vê que, eu vejo às vezes muitos pastores e líderes tentando casar essas duas cosmovisões. Eu não consigo ver uma forma, né, de você conectar essas duas cosmovisões. Os caminhos são diferentes, as bases são diferentes e o alvo a chegar é diferente. Como a cosmovisão humanista, ela considera o homem e a sua vontade o centro de tudo, a resposta que ela dá para a sexualidade, qual que é? Eu vou atender os anseios do seu coração. Já que você sente essas coisas, é muito importante para mim que você alcance essa felicidade. Então, eu vou dar a você, eu vou usar a ciência, a educação, eu vou usar o governo e qualquer outra área para quê? Para ajudar você a realizar os desejos do seu coração. Olha só que coisa. E aí o que eles fazem? Eles seguem no caminho de mutilar os corpos, bombardear as pessoas com hormônios, criar leis para, inclusive, impedir que aquelas pessoas sejam discriminadas ou sejam até confrontadas, né, naquilo que elas acreditam. Então, você vê, esse é o caminho aqui, onde o alvo qual que é? O homem precisa ser feliz. O homem precisa alcançar sua realização. Ele pode ser o que ele quer. O problema dessa cosmovisão também, entre vários, né, qual que é? É que para que você possa atender os desejos do coração do homem, o mundo ao redor ele tem que ser plástico. Ele tem que ser uma massinha de modelar. Então, aqui não pode haver nada absoluto. Porque ao invés do homem se adequar a tudo aquilo que é absoluto e verdadeiro, não, tudo que é verdadeiro precisa ser quebrado, colocado em pedaços para que possa se adequar a essa visão de mundo, né, que é estabelecida para chegar no caminho do homem, na autenticidade e felicidade do homem. Já na cosmovisão aqui, né, a bíblica, né, a criacionista, ela tem um outro alvo. Ela tem os seus absolutos. Então veja que o homem, ele pode ter uma confusão do coração por conta do pecado, né, por conta dessa natureza caída. E ele pode ter uma interpretação errada na vida. Mas a partir do momento que as mentiras do coração dele são discernidas, você pode tratar essas mentiras à luz da verdade. Deus é o ponto de referência aqui. Ele é a luz, Ele é a verdade, Ele é a vida, né? Então, nós temos um referencial, nós temos um caminho, né, a seguir. E quando o homem adequa a sua vida a essa cosmovisão, o que nós vamos perceber? Nós vamos perceber que ela se adequa muito mais à realidade da vida. Aqui, você precisa se alimentar de ideologias. Aqui, você tem comprovações científicas significativas, né, que comprovam que essa aqui está a verdade. Quando você para pensar em genética, epigenética, biologia, medicina, essa cosmovisão, ela casa perfeitamente e tem a comprovação. Não há dúvidas com relação à sexualidade. Essa daqui
ela não tem comprovação científica. Então, para que isso aqui seja sustentado, eles têm que ir para um campo de ideologia, né? E aqui, nessa cosmovisão, é Deus quem escolhe a sexualidade. Deus, ele nos dá a nossa sexualidade como um dom, como um presente, como uma dádiva. E qual que é o propósito de Deus? Que todas elas se juntem a um outro conjunto de dádivas e eles apontem na direção de um propósito eterno, um propósito maior, que começa em Deus e termina em Deus. Talvez avisar para o pessoal que nos assiste, nós temos na nossa igreja hoje um curso, um treinamento para conselheiros bíblicos. E você é um dos professores, né? Na verdade, você está aqui em Cuiabá agora, porque o ministério funciona em Brasília. Exato. Para tratar desse curso. E eu estou dizendo isso pelo seguinte: o objetivo do curso é treinar pessoas a ajudar outras pessoas à luz da Escritura, da Palavra de Deus. A pergunta é, de que forma a psicologia, que tem todo o seu referencial teórico, ele é humanista, ela contribui negativamente para que a sociedade chegasse onde chegou? Porque essa mudança de paradigma não aconteceu da noite para o dia, sim, mas há uma influência por trás. Nós sabemos que existe a cosmovisão evolucionista e a criacionista, como você acabou de abordar. Mas a cosmovisão evolucionista, ela tem vários teóricos por trás, sim, seja na biologia, na filosofia, mas também na psicologia. E na minha interpretação, e aí você vai me corrigir se eu estiver errado também, a psicologia ela é o grande referencial teórico nesse processo, porque ela lida justamente em dar conselhos. Exato. Em dar conselhos a pessoas que lutam com problemas sexuais, em dar conselhos a casais que têm problema nessa área. Eu já li de psicólogos que deram conselhos do tipo, experimente uma outra pessoa para que você então possa perceber o que está acontecendo no seu casamento. Para mim isso é um conselho mais idiota, sim, que alguém pode dar. Desculpa usar essa expressão, mas esse negócio às vezes deixa a gente... Mas isso aí eu li de um psicólogo, dando um tipo de conselho como esse. E há muitos outros, piores até. A pergunta é, na sua experiência, de que forma a psicologia tem contribuído negativamente para que haja um crescimento cada vez maior de distúrbios na área sexual? Então, a base, né, ela já começa errada. Vários dos fundamentos, né, da psicologia, eles são antibíblicos. E do ponto de vista antropológico, também é inviável, né, para você seguir os conselhos, né, que eles dão. Toda a interpretação, né, dos teóricos, né, inclusive dos psicólogos, as pessoas que olham a sexualidade à luz da cosmovisão humanista, eles interpretam a sexualidade humana à luz do mundo animal, né? Então, eles não trabalham com moralidade, né? Eles não trabalham com o Deus que estabeleceu uma ética moral para quê? Para que cada dádiva, cada dom que Deus criou, como o sexo, o corpo e a sexualidade, eles cumpram um propósito, né, e sigam um sentido. Então, isso por si só já é um problema. Trabalha com instintos, né? Exatamente, trabalha com instinto. Então, o homem, né, de coroa da criação de Deus, de imagem e semelhança de Deus, ele é reduzido a um ser que derivou de um elo perdido. Olha só, não é do macaco, é de um elo perdido. Então, o macaco e o homem derivam de um elo perdido. Uai, você faz ciência desse jeito? E aí, toda a interpretação é justamente à luz do reino animal. Então, o sexo, por exemplo, é uma experiência biológica de orgasmo. E alguns dos teóricos, por exemplo, como Kinsey, né, ele dizia o seguinte, que a sexualidade humana, ela pode, tudo que acontecia no reino animal poderia ser considerado como normal, natural para o ser humano. Freud também tem bastante influência, né? Exato. Foucault, são caras que são ouvidos, só que assim, eles realmente têm uma visão extremamente empobrecida, né, do relacionamento conjugal, eles têm uma visão extremamente empobrecida do sexo, né, da sexualidade. A visão deles é uma visão que, na verdade, deteriora, né, o corpo, despreza. Toda a beleza, todo o sentido, né, do sexo, da sexualidade é esvaziado.
Imagina, é esvaziado para um mero ato biológico de orgasmo. Então, você quer algo mais pobre do que isso? De algo que, na verdade, é uma adoração ao Senhor, algo que é um cuidado de Deus na vida do outro, ofertado por você, algo que é uma expressão, uma manifestação do amor conjugal, algo que representa, na verdade, a intimidade mais profunda, né, do casal. O casal vai crescendo em intimidade até chegar nesse ponto, né? Então, essa visão é errada. E, assim, algo que atrapalha demais, né, é a visão deles de que o pecado sexual, né, eles chamam de vício sexual, é, na verdade, uma doença. E sendo uma doença, ela é incurável. E que a pessoa vai viver com aquilo o restante da vida, né? E os termos, as aplicações que eles usam são equivocados. Ah, eu tive uma recaída. Ah, eu tive não sei o quê. Ah, eu caí. Esses termos são errados porque eles não refletem a verdade do que aconteceu. Quando o cara comete um ato pecaminoso, né, sexual, ele não teve uma recaída, ele pecou contra Deus. Ele desobedeceu o Senhor. Então, você não consegue ter um contato com a realidade, né? E até que, aproveitando, né, que nós estamos conversando, nós usamos lá no Pure Life Ministries o livro O Coração do Vício, do Dr. Mark Scholl. Ele é um livro sensacional. Quando o nosso aluno chega, ele chega com a cabeça humanista. Ah, o meu problema é esse, eu tenho isso, aquilo, já luto com isso há 20 anos e não consigo resolver o problema. Claro, o diagnóstico está errado. Imagine, você tem câncer, você está tratando gripe. Você não vai resolver. Então, no primeiro mês, esse livro do Dr. Scholl é muito interessante porque ele traz para o aluno a visão correta do que está acontecendo com ele. Traz o distúrbio de adoração, que a idolatria nada mais é o que? Um distúrbio de adoração. Algo que deveria resultar em adoração a Deus, resulta em quê? Em egoísmo, em autossatisfação, nessas coisas. Quando ele começa a entender a influência do pecado, as consequências espirituais, tudo à luz das Escrituras, adivinha, você tem o tratamento correto. E aí? E só um detalhe, não é uma doença, é um comportamento. Se é um comportamento, tem mudança? Tem esperança para mudança? Tem. E eu posso dizer para vocês, é possível viver sem esse pecado. Isso. Nós temos inúmeras perguntas, algumas de alguns participantes no nosso evento, e essa é uma delas. Muitos estudos demonstram que a exposição prolongada à pornografia pode causar impactos negativos no cérebro, prejudicando a capacidade de regular o desejo e a impulsividade sexual. Essas alterações podem prejudicar a saúde mental e a vida cotidiana dos indivíduos, levando a práticas criminosas, pedofilia, estupro, zoofilia, necrofilia e por aí vai. Na nossa cultura, o homem ter acesso à pornografia é algo visto como normal, para o homem, não para a mulher. Diante disso, qual a importância de não negligenciarmos os dados que mostram o resultado dessa exposição prolongada, reforçando o impacto dessas práticas nas nossas relações interpessoais? Maravilha. Acho que assim, um primeiro ponto é um despertamento realmente da igreja, né, para esse assunto. Quando a gente para falar de sexo, sexualidade e pornografia, você vê que a maioria das portas não estão abertas. Inclusive, quero parabenizar, né, vocês e agradecer a Deus, né, pelo entendimento, né, da importância desse tema, entendendo, né, toda a pressão social, toda essa pressão política, né, que a gente recebe, e entendendo a missão da igreja, né, de levar para o povo de Deus a sexualidade saudável, né, uma visão correta disso. Então, esse seria um primeiro caminho importante, né? Realmente as lideranças religiosas, os pastores, né, se abrirem realmente para esse tema, compreenderem esse tema. Existem vários ministérios realmente relevantes, sérios, né, nesse aspecto, pessoas realmente preparadas para equipar a igreja para lidar com isso. Esse seria um ponto inicial. Nós precisamos falar sobre isso. Nós precisamos ter uma escola assim, de sexualidade nas igrejas. Nós precisamos proteger as nossas crianças, precisamos proteger os adultos, precisamos proteger. Pensando nisso, eu escrevi um livro, né, o impacto pessoal e social da pornografia. Qual que é o meu objetivo nesse livro? É realmente trazer informações sobre isso que você falou. Eu ia perguntar sobre o seguinte, as pessoas costumam perguntar o seguinte, a partir de quantos anos
nós podemos começar a introduzir esse entendimento? Porque as crianças têm sido um alvo muito Sim. grande do ataque do inimigo e as pessoas estão assim meio que de braços cruzados. Quando começar? Qual a faixa etária recomendada? Amém. Então, as crianças, o grande alvo qual que é? É ensiná-las a proteger o seu corpinho de abuso sexual. Eu costumo dizer que é muito importante, num primeiro passo, proteger as crianças sobre esses aspectos. O segundo passo, qual que seria? Vou falar da juventude, né? Já seria, de fato, o pai, né, e a mãe começarem a preparar o filho, né, para a questão da vida sexual, no casamento. Então, nós precisamos, como pais, estar preparados para ter essa conversa. Então, eu diria que assim, a ênfase maior na criança é ensiná-la a guardar o seu corpinho. A ênfase maior no que diz respeito aos jovens é justamente essa, ensiná-los sobre essa questão da sexualidade, preparando-os, né, para a questão do casamento. O pai precisa saber e dominar o assunto da pornografia. A mãe precisa conhecer esses assuntos, eles precisam instruir. Agora, olha que interessante, quando nós fazemos isso, nos preocupamos com isso, né, e nos instruímos nessa direção, nós estamos criando uma cultura de proteção. Muitas vezes os pais eles ficam com medo de falar sobre isso e despertar algo nos filhos. Gente, os desenhos já fazem isso. As propagandas já fazem isso. Na escola, isso já é, altamente disseminado. Quando você fala, você protege. Eu acho que essa mudança de mente ela precisa acontecer com os pais. Existe muito material bom e material de qualidade. Então, nós podemos, sim, nos preparar, nos capacitar, buscar dentro do aconselhamento bíblico as informações corretas sobre isso para poder instruir e preparar uma geração que vai preparar outra geração, que vai preparar outra geração. Não falar desconecta as gerações. Voltando um pouco do que a Nair colocou, sobre a questão dos prejuízos do ponto de vista mental, que pode levar pessoas a cometerem pecados, crimes, né, como estupro, por exemplo, colocou aqui a zoofilia, necrofilia, ou seja, isso não é somente algo que prejudica a sociedade, mas isso expõe o tipo de pessoa que se tornou. Ninguém nasce desejando ter relação sexual com um morto ou com um animal. Ninguém nasce assim. Ele acaba construindo, desejando isso ao longo de um tempo. Eu acredito que aquilo que a Bíblia chama de um abismo, chama outro abismo. Exato. E o que às vezes me assusta, que na sociedade isso parece que nem é relevante. Não há nem muita discussão sobre isso. Ou quando há, é como um criminoso e pronto. Mas alguém para chegar num nível de desejar ter relação sexual com um morto, ou com um animal, ou outra coisa, totalmente fora do padrão mínimo, mostra o quanto esse pecado trouxe prejuízos mentais e emocionais. Eu estou dizendo isso mesmo pelo seguinte: nós ainda, no meio evangélico, achamos que problemas de ordens mentais ainda é doença. Mas esse é um grande exemplo. Exato. Porque se alguém chega a ter desejo de ter relação com alguém morto, por exemplo, e chega a fazer isso entrando em cemitérios e etc., você observe que o que o pecado leva. Tudo bem, pode prender o cara, pode interná-lo e dar medicação, etc., mas o problema mais profundo é o problema do coração, não é isso? Exato, exatamente. A raiz está ali. Exatamente, está no coração. Pecado, né? O pecado sexual, ele é uma distorção extrema, né, do que de fato é o sexo. Eu costumo dizer, né, que no pecado sexual não tem sexo. O que você vai encontrar no pecado sexual? Lascívia, luxúria, filia, parafilia, perversão, abuso, violência. Não tem sexo. Sexo é uma expressão de amor. Sexo é criação de Deus. Sexo
é um momento de maior intimidade, onde o casal expressa seu amor um na vida do outro. Tem isso no pecado sexual? Não tem. E uma das coisas que o pecado sexual faz é justamente assim, ele despersonaliza a outra pessoa. O que é isso? A pessoa que comete o pecado sexual tem um olhar impuro. Então ela olha para o outro e ela despersonaliza. O que é isso? Ela olha para o corpo ou para uma parte do corpo e ela deseja aquela parte do corpo. Ela deseja somente o corpo. Ela não vê uma pessoa que tem necessidades, uma pessoa que muitas vezes tem sofrimento, uma pessoa que tem uma identidade, que tem uma história. Não. Ela vê o quê? Um corpo que estimula o desejo cobiçoso, né, no seu coração, e ela quer aquele corpo. Então ela vai manipular, ela vai dissimular, ela vai fazer tudo o que ela precisa para ela obter aquilo que ela quer, que é realizar suas fantasias, né, indecentes, depravadas, né, do seu coração com aquela pessoa. Veja, ele não tem uma ligação com a pessoa, né? Vou mostrar aqui um exemplo. Dentro de uma relação sexual natural, normal, onde há afeto e amor, o vínculo do marido é com a esposa. Isso aqui vai resultar em quê? Em adoração a Deus. No pecado sexual, a pessoa, ela não está ligada a outra pessoa, ela está ligada ao seu desejo. Então veja que ela, por conta do seu desejo, ela sujeita, né, a outra pessoa. Então, não é um ser humano. Ele é despersonalizado, né? Ele não vê um ser humano ali, ele vê o quê? Um objeto que ele quer consumir. E isso vai aprofundando o nível de perversidade. O coração do homem é depravado. Então isso vai aprofundando. E aí ele sai, por exemplo, de práticas mais anônimas e ele vai avançando até chegar realmente nas práticas de crime sexual. O que é isso? O coração está cauterizado. O coração está desumanizado. Ele dessacralizou totalmente a outra pessoa. A outra pessoa não é a imagem e semelhança de Deus. Ela é o quê? Ela é aquilo que ele fantasia. E ele vai se envolver com aquela pessoa até chegar num nível que ele pode se envolver sim com necrofilia e com outros casos, coprofagia, hipoxfilia e por aí vai. São muitas filias, né? Que são práticas totalmente deturpadas, né, da visão de Deus para a sexualidade. Então, pelo que você está colocando aí, não há nenhum indício de que seja isso um transtorno mental. Não. Mas é o resultado de um coração endurecido pela prática constante do pecado. Exatamente. O pecado não só o escraviza, mas o leva para estágios nunca antes imaginados. Exatamente. Não tem limites para o coração do homem. Quando o homem realmente se entrega, quando Deus entrega o homem aos desejos do seu coração, não tem limites para onde esse homem, né, ele pode chegar. E isso é um comportamento. Veja, a questão homossexual, a questão da pedofilia, a questão dos abusadores, todas essas questões, elas são o quê? Comportamentos aprendidos. Né? A nossa natureza, ela é heterossexual, a nossa natureza, ela aponta numa direção, macho e fêmea, e acabou. Qualquer outra coisa, ela é uma distorção da realidade. Né? É quando esse coração se abriu para qualquer mentira e qualquer engano. E na medida em que ele acredita nesse engano e aprofunda no comportamento e na prática, o coração vai endurecendo mais, ele vai ficando cada vez mais perverso e cruel, e ele pode chegar num nível realmente de cometer crimes. Né? Então esse é o ponto-chave. Agora, sendo um comportamento, tem solução? Tem. O que é? O arrependimento. Vou pegar um gancho aí. Falou-se de não ser uma doença, é um comportamento. Mas os pecados sexuais, eles podem levar alguém a ter um transtorno mental ou ainda a ideação suicida? Pode levar sim. Porque assim, normalmente você vai ver pessoas envolvidas com pecado sexual com o que se chama de polidependências. Dificilmente ele tem só uma prática, né? Normalmente estão envolvidos com bebidas, normalmente estão envolvidas com drogas, normalmente estão envolvidas com outras práticas. E isso por si só já é um ataque, é uma agressão, né, contra o corpo, contra o coração, contra o pensamento. E quanto mais a pessoa se entrega, né, a essas práticas, mais essas mentiras vão enraizando no coração. Agora, as práticas dos pecados, elas também psicossomatizam no corpo.
Eu cheguei a mostrar, né, para vocês a questão de como é que o cérebro fica, né, da pessoa, por exemplo, que vê pornografia ou que usa drogas. Então isso já começa a gerar até todo um problema, né, de saúde mental, todo um problema no que diz respeito às respostas que essa pessoa dá. Os relacionamentos dela não vão permanecer e tudo isso pode sim somar, né, até chegar a um ponto de ter ideação suicida. Eu mesmo, né, chegou um momento que eu pensei assim, meu Deus, eu não vou conseguir sair disso. E eu pensei num momento, né, de dizer, cara, não tem jeito para mim a não ser que seja a morte. Entendeu? Só que, pela misericórdia do Senhor, ele tinha outros planos. Não cheguei a atentar contra a minha vida nem nada, mas eu pensei assim, cara, se eu morrer, isso vai resolver só assim. E falando em pornografia especificamente, existem sinais perceptíveis de que uma pessoa está nessa vida aí? Sim. Primeiro deles, eu chamo de... É só eu que chamo disso, né? De repente pega o nome aí. Síndrome dos olhos inquietos. O que é a síndrome dos olhos inquietos? É o camarada que não pode passar nada que chama a atenção dele, que seja um gatilho sexual, que ele não consegue controlar o olhar. Segunda coisa, palavrão. Né? Geralmente a pessoa começa a chamar muito palavrão, tem um palavreado, né? Uma boca suja mesmo, né? Porque geralmente essas peças, né, de pornografia, elas têm muita imoralidade e tudo. Terceiro, você vai perceber a agressividade. A agressividade ela é um mecanismo de defesa, porque a pessoa envolvida nisso ela não quer ser descoberta. Quando alguém chega perto, a esposa, por exemplo, ele fica agressivo. E eu falo assim, gente, parece que é um pecado só dos homens, não é. E é um pecado que antigamente, né, em forma de fantasia, já tinha capturado o coração das mulheres e hoje cada vez mais mulheres, né, são entregues a essa prática. Eu preciso abrir um pouquinho, porque como orientador, eu sou orientadora educacional. Uhum. E aí muitas vezes acontece a gente observar as crianças que têm um comportamento um pouco diferente. Sim. Com as crianças, como é que nós podemos perceber isso? Pronto, excelente pergunta. Normalmente, gente, essas práticas, elas afetam profundamente o comportamento. Você normalmente vai perceber ali uma distorção numa criança, justamente assim, boca suja, agressividade, comportamentos efeminados nos meninos ou masculinizados, né, nas meninas. Isso significa que essas crianças são homossexuais? Não. Vou falar um pouco da questão homossexual. Sim. Não existe criança gay. Não existe isso. Essas crianças, elas recebem uma carga muito significativa, né, do ambiente em que elas estão. Quando eu falo ambiente, gente, eu não estou dizendo que o ambiente é determinante, eu estou dizendo que o ambiente é relevante. Mas favorece. Isso é porque, assim, o nosso coração é pecaminoso, desde criança. Tem gente que olha assim, a criança não tem pecado. Tem, ela só não tem consciência. Mas o coração enganoso, pecaminoso está lá. Então, um ambiente como, por exemplo, que eu cresci, né, onde os relacionamentos eram muito distorcidos, isso comunica algo para a gente, sim ou não? Isso comunica. Então, você vai perceber esses hábitos justamente nisso. Criança, por exemplo, levantando a saia da amiguinha, do amiguinho. Criança olhando o pipi, né, do menino, da menina. A gente já viu cenas em que tinha lá um menino, né, de 5 anos abaixado, fazendo sexo oral. Você entendeu? Então, você vai perceber criança mais saliente. Na minha terra, a gente fala saliente, né? Aquela criança que chega perto de você, encosta e fica esfregando. Você vai perceber algo que não é natural. A criança quer brincar, a criança quer atenção, quer aquelas coisas. Quando você percebe uma sexualização muito precoce, ali é um indício de alguma coisa. E aí, se nós tivermos a oportunidade, né, nós podemos realmente fazer um caminho para entender o que está acontecendo. Mas quando uma criança apresenta problemas, adivinha com quem que a gente conversa? Com os pais. E tem que começar por aí ou não? Sim, é muito importante. Você observou, é muito importante chamar os pais, entender aquela dinâmica familiar e encorajar esses pais, né, ainda que não sejam cristãos, a procurar realmente um conselheiro bíblico. Então, você falou em relação às crianças e comportamento aprendido. Certamente crianças nessa idade, salvo aquelas que talvez sejam, infelizmente, com muita tristeza, a gente reconhece isso, molestadas, outras, às vezes, talvez veem pornografia, às vezes no celular, ou vê um pai ou alguém da família vendo, e muitas, talvez, dessas práticas
não seja nem com o mesmo desejo, né? Até porque aquilo para ela é muito estranho ainda. Mas talvez é mais uma reprodução de algo que ela está vendo. Né? Eu acho que você também poderia comentar para as pessoas que estão nos assistindo, porque você que está assistindo, você não sabe, né? O Paulo está conosco já desde sexta-feira e esteve falando 10 horas mais ou menos conosco aqui. Nós estamos dando um resumo aqui do que nós aprendemos. Mas você contou aqui o caso daquela criança de 1 ano e meio que tinha trejeitos efeminados. E os pais preocupados pediram ajuda. Eu podia contar para as pessoas que estão nos assistindo. Eu achei assim, bastante interessante essa experiência e serve de alerta para todos nós, né? Exato. Só eu queria acrescentar algo antes, né? Ok. O comportamento feminino nos garotinhos, ele é algo que realmente precisa de uma intervenção. Por quê? Porque o comportamento efeminado num rapazinho, numa criança, ele faz com que aquela criança se torne alvo de abusadores, pedófilos. Então, quando o pedófilo ele observa aquilo, ou o abusador, aquela criança se torna um alvo. Né? É muito interessante. E não é difícil de resolver. Bem rapidamente vou citar os 2 casos aqui. Né? Um foi de um filho, né, de um casal lá do Rio de Janeiro. Foi uma amiga nossa, né, que aconselhou. O menino de 3 anos vestia roupas de menina. E ele só queria calçar o sapato da mãe. Essa moça, né, a mãe, pediu ajuda. A minha amiga fez aquela entrevista, né, e percebeu o seguinte, que o pai saía, a criança estava dormindo. O pai voltava, a criança estava dormindo. O pai trabalhava muito. E aí ela pediu para falar com o pai. Quando esse pai demorou um pouco, mas ele se dispôs a ir até lá, ela só disse o seguinte: passe tempo com seu filho. Por quê? Porque aquela criança não via o pai, ela só via a mãe, a irmã e a avó. Entendeu? Então, olha só esse contexto, né, que ela estava inserido. Não tinha ali o masculino, né, para ele se identificar. E o que aconteceu? Em 3 meses, esse pai começou a sair com esse filho, tirou folga, ficou mais tempo em casa, contratou mais pessoas para o escritório dele, e em 3 meses o menino só se vestia como pai, e acabou aquela questão. Acabou aquela questão. Então, você veja essa influência, né? Ela é muito importante. Ela é muito importante. Então, veja, não tem criança gay. A criança só muitas vezes está repetindo algumas coisas ali. E é muito desonesto esse discurso que tem criança homossexual. Ninguém nasce homossexual. Ele é um comportamento aprendido. E muitas vezes, sim, na infância. A infância é uma influência muito grande nisso. E já o outro caso, a criança tinha entre 1 e meio e 2 anos. E o que aconteceu? Filho de um casal, né, pastoral, uma irmã da igreja disse assim: olha, eu vou cuidar do seu filho, nem precisa pagar. E mais ou menos entre 1 ano e meio e 2 anos, essa criança começando a manifestar que só queria brincar com boneca, tinha tinha um trejeito muito feminino. E aí os pais pediram ajuda, né, lá para o pessoal da Jocum, né, lá em Curitiba. Né? E aí o que aconteceu? A equipe foi, e quando você vê o problema na criança, você vai até quem? Você vai nos pais. Fizemos todo o mapeamento dos pais. Não tinha problema nenhum. Não tinha nada que justificasse na conduta dos pais aquele problema. Quando você não identifica isso, o que nós fizemos? Oração e jejum. E aí veio uma direção de Deus onde nós deveríamos confrontar, né, a babá. E aí a babá foi confrontada. E aí ela baixou a cabeça e ela reconheceu. O que aconteceu? 3 meses antes do filho, né, do pastor nascer, essa mulher perdeu a sua filha, bebê. E quando o pastor, né, o casal pastoral, saía de casa e ela ficava sozinha com a criança, ela vestia o menino com roupas de menina e chamava pelo nome da filha que tinha falecido. Então esse menino cresceu com alguém chamando de menina, de mulher, né, ensinando a brincar com bonecas, essas coisas, e isso gerou uma forte influência num coração que já é um coração pecaminoso, entendeu? Então identificou-se essa questão. Então veja, não existe um gene gay ou homossexual. Há uma forte influência, e o ambiente sim, ele é relevante,
nessas questões quando nós vamos identificar algum tipo de distorção. Agora, ele não é determinante. Por quê? Todo mundo que passa pela experiência terrível, né, do abuso sexual passa a viver a vida homossexual? Não. Todo mundo que tem um pai alcoólico se torna alcoólico? Não. Todo mundo que os pais se divorciaram na infância é alguém com problemas emocionais, mentais? Não. Então, olha só, é relevante, mas não é determinante. Concordo plenamente. E eu levantei esse ponto, né, porque, infelizmente, hoje em dia, há sempre uma vitimização. Sim. São duas questões que a gente precisa levantar. Não se ignora a influência externa, mas, ao mesmo tempo, a Bíblia responsabiliza. Mas, o ponto que eu queria destacar é, quando o assunto é homossexualismo, no meio evangélico, geralmente se pensa que foi abusado na infância. Nem sempre é. Nem sempre. Há outras influências, como às vezes a falta da presença paterna, masculina. Mas às vezes também não é isso, como é o caso dessa criança que você citou. Exatamente. E que a babá era essa influência ruim, levando a criança desde pequena a se ver como uma menina. Essa atitude por si só já poderia trazer um certo transtorno para essa criança. Eu espero em Deus que ela esteja bem hoje. Mas é importante observar, porque a Bíblia diz que enganoso é o coração. E não é enganoso o coração do adulto, é enganoso o coração do homem, do ser humano. Exato. Nós já nascemos com um coração enganoso. Por isso que a infância é muito importante o cuidado. Porque um coração enganoso pode levar para enganos profundos, como nós temos visto hoje. Nós já estávamos um pouco adiantados, eu acho, no nosso horário. Cadê o nosso diretor aqui para nos dar uma dica? Mas eu queria, já caminhando já mais para o final, queria que você falasse um pouco para nós sobre essa questão do sexo no casamento, mas eu vou explicar onde eu quero chegar. A igreja, geralmente, em muitas áreas, para vergonha nossa, ela usa modelos pagãos, humanistas, para muita coisa dentro da igreja. Talvez pela influência da psicologia. Então, a criação de filho usa um modelo psicológico, como se a Bíblia não tivesse parâmetro. Uma vez eu fui aconselhar um casal, e aí o casal me contou que teve um problema lá atrás, etc. E o pastor deles fez, acho que 4 sessões de aconselhamento, falou, a situação deles é muito difícil. Agora eu vou vestir a minha manta de superpoderosa de psicólogo e eu vou tratar vocês. Resumindo, eles se separaram e tiveram que pagar a sessão, obviamente. Eu cito isso para mostrar o seguinte, olha que absurdo. Um problema de relacionamento, o pastor chegou à conclusão de que não encontrava na Escritura resposta. E agora nós vamos ter que ir para o profissionalismo da psicologia, que tem a suposta resposta para ajudar o seu problema. O resultado, infelizmente, foi o divórcio. Mas isso é só um exemplo. Mas na questão sexual também. Exato. Então, qual o modelo que o cara usa? Eu lembro uma vez que também fazendo um aconselhamento, aí a mulher perguntou se podia fazer umas fantasias, e que o marido fosse de bombeiro, de médico. Eu falei, o problema aí é que daqui a pouco você vai começar a olhar para o bombeiro diferente. Vai começar a olhar para o médico diferente. Exato. Ou o que é pior, olhar para o seu marido e pensar no bombeiro bonitão lá. Obviamente que eu aconselhei que não. Mas eu estou ampliando um pouco na minha questão para poder contextualizar. Porque às vezes quem está ouvindo pensa assim, mas então o sexo na visão bíblica é muito sem graça. Parece que o negócio é xoxo. Então vamos apimentar esse trem, porque lá fora tem um negócio... Mas aí entra um outro absurdo. Então parece que a visão de Satanás é melhor do que... Igual as piadinhas que o pessoal faz, que o céu é sem graça, no inferno é legal. Mas por mais que seja uma piada bem horrível, mas na prática parece que é isso. Parece que a visão da sexualidade aí fora, ela é que é bacana.
ela é quente, anima o negócio. Mas dentro de casa parece que é um negocinho sem graça. Mas a pergunta é... Pergunta de $1 milhão. E a Bíblia? Será que a Bíblia não leva a sério isso? Né? Será que o livro de Cantares é mesmo uma alegoria ou ele está escrito para poder apimentar o negócio? Vou deixar a bola com você agora. Então, é muito interessante essa questão, né? Porque quando as pessoas pensam, né, em apimentar a relação, nessa visão humanista, o que eles estão pensando? Eles estão pensando em fatores externos. Brinquedos, fantasias, coisas comestíveis, né? E por aí vai. Quando, na verdade, o sexo ele tem tudo a ver com aquilo que está dentro de nós. A intimidade, você dá e recebe. A intimidade, né, ela é oferecida, né, dentro do relacionamento. Você não pode conhecer o outro se o outro não se der, né, realmente a conhecer. O que apimenta a relação? Amor. O que apimenta a relação? Honra, respeito, segurança, proteção, fidelidade. Essas coisas apimentam a relação. Essas coisas fazem com que marido e mulher estejam completamente voltados um para o outro, para a glória de Deus. Ele não quer o corpo dela simplesmente, né? Ele quer o ser integral. Né? Ela quer o ser integral. Ela se sente segura, se sente protegida, se sente amada, ela se entrega plenamente, assim como nós temos que nos entregar, né, a Cristo, né, como igreja. Olha essa representação. E o livro de Eclesiastes, o livro de Cantares, ele, na verdade, ele é uma poesia erótica, né? Eu aprendi com o mestre Ayrton, né? Que é o nosso exegeta aí, né? A gente brinca, né? O sumo sacerdote lá do... É o nosso mestre. É o nosso mestre, né? E ele tem um curso muito legal sobre Cantares, onde ele aprofunda isso. Ele faz uma análise a partir do hebraico. E aquele livro, ele é o quê? Ele é uma restauração, é uma liturgia realmente de Deus. É Deus recolocando, né, para o povo de Deus o valor, a beleza, o sentido, o propósito, né, que existe no sexo conjugal. O propósito daquele livro é aquele, não é para falar de Cristo e da sua igreja, não, aquilo ali é para falar como é que funciona o sexo conjugal. E é sensacional. A partir do momento que você vê em cada cântico como aquilo se revela, você vê a preparação, você vê o cuidado um com o outro, você vê o afeto, você vê o amor. Inclusive, gente, essa é uma base importante. Por que o sexo está colocado dentro de um contexto de casamento? Existem vários motivos, mas o principal é para ser sexo tem que haver amor. Para ser sexo tem que haver afeto. Para que seja sexo, precisa haver cuidado, honra, proteção. E isso tem que acontecer num contexto onde a vida está empregada, né? Um não pertence mais a si mesmo, eles pertencem um ao outro. Então é algo doador. O desejo sexual é algo tão poderoso, tão intenso, que ele precisa ser oferecido na vida do outro. Deus fez algo tão forte, tão poderoso para quê? Para você transbordar no outro. O problema é quando as pessoas vivem isso de forma autocentrada. Porque se eu não transbordo e abençoo o outro, o que eu vou fazer? Eu vou voltar a algo tão poderoso, tão forte, que era para abençoar, eu vou usar de forma egoísta. Então, minha pergunta, vou interromper. Essa é a essência da idolatria. A minha pergunta vai dentro. E quando o homem não quer se relacionar sexualmente com a esposa, ou a esposa não quer, isso é um indício de pecado sexual? Primeiro ele tem que pegar um monte de chibatada, né? Ele apanha primeiro. Exatamente, tem que pegar um monte de chibatada, 39 mais uma, né? Para não... Mas olha só, é um caminho, porque assim, 75% dos problemas quando o sexo conjugal é interrompido, eles são problemas do coração. Então são problemas que o conselheiro bíblico consegue resolver. 25% são problemas fisiológicos. Realmente a pessoa tem vaginismo, dispaurinia, impotência sexual, ejaculação precoce, e isso pode ser tratado... Testosterona baixa. Isso. Então, os médicos, né, urologista, né, ginecologista e outros, né, eles, especialistas, né, nessa área, eles podem tratar essa questão e resolver. Mas 75% sim são casos do coração. E a prática, né, por exemplo, de consumir material pornográfico ou se masturbar, ela dessensibiliza realmente a pessoa. Porque essas práticas, elas vão fazer o quê? Que justamente esse desejo tão forte para ser oferecido e transbordante na vida do outro, ele vai apontar para cá de forma autocentrada. Já estou satisfeito, então. E aí, na cabeça dessas pessoas, olha só, eles vão ser cada vez mais egoístas. Então, eu já ouvi de homens isso aqui, ó. Cara, dá muito trabalho.
tem que fazer massagem, tem que tratar bem, tem que fazer isso. Ah, cara, eu vou lá, vou no banheiro e resolvo. E há uma questão também, né? É um hábito, né? Então a pessoa começa a ver pornografia, se estimular sexualmente vendo pornografia, se masturbar. Então o que ele está ensinando, né, para o coração dele? Olha, isso aqui é sexo. E aí quando ele está diante de uma mulher de verdade, da sua esposa, o corpo dele não reconhece aquilo como sexo. Por quê? 5, 6, 7, 8 vezes por dia ele se estimula sexualmente daquela forma, e quando ele vai para ter uma relação sexual com a esposa, amorosa, que está ali pronta para aquilo, o corpo dele não reconhece aquele estímulo. E aí ele não reconhece aquele estímulo, então ele não tem excitação. E se ele, que vendo pornografia já parte direto para a autogratificação, autossatisfação, ele vê que ali ele, na verdade, tem que entrar nas preliminares, ou de repente ter uma reconciliação, essa pessoa desiste. E o que ele faz? Ele volta, mas o que está no cerne aqui? Egoísmo. Ele não é generoso, ele não é abençoador. O sexo, ele tem que ser fruto da nossa generosidade. Ele tem que ser abençoador realmente na vida da esposa. E veja, qualquer prática que faça com que o homem use de forma egoísta o sexo, o que vai acontecer? Ele vai se tornar cada vez mais egoísta. Hoje em dia, gente, eu vou trazer um dado para vocês aqui. Essa nova geração, o pessoal diz, esse pessoal está fazendo sexo a rodo. Não está. Parece que estão fazendo sexo a rodo. Não, a maioria não está. Tem uma pesquisa, eu só vou ficar devendo para vocês por enquanto a fonte, mas depois eu mando, que ela mostra que as pessoas casadas é quem fazem mais sexo. E as pessoas solteiras estão fazendo cada vez menos sexo. Hoje, as pessoas dessa geração, elas estão tão egoístas que elas não se importam mais de querer encontrar outra pessoa. Quando eles sentem qualquer vontade e desejo, eles ligam o celular, abrem uma chamada de vídeo, ficam falando um monte de imbecilidade, né, e de imoralidade um para o outro, se masturbam, desligam e vão dormir. Então veja, eles estão crescendo para esse ponto. E agora, um dos perfis, né, das ferramentas de internet que foi lançada, eu não vou dizer o nome para não estimular ninguém a procurar. Você pode criar o seu avatar perfeito. Para quê? E esse avatar, você pode pagar até $10.000. Olha só. E você cria a mulher perfeita ou o homem perfeito. E você liga, tem uma pessoa do outro lado da linha que não se parece com isso, mas é só a voz que aparece, uma voz sensual. Você fica olhando para aquela imagem daquele avatar fazendo tudo o que você quer. E aí o que acontece? A pessoa vai, se masturba e pronto, se realiza naquilo. Está ficando cada dia pior, não é? Exato. O resultado vai ser cada vez menos ou cada vez mais casamentos destruídos, né? E cada vez mais o egoísmo sendo fortalecido, crescido. Isso é assustador. Bem, mas então fique claro aí para o pessoal que está nos assistindo que a Bíblia tem muita coisa a dizer demais sobre um relacionamento sexual punjante. E é muito divertido, viu? Porque assim, o conceito de erotismo, ele, na psicologia, né, de uma maneira geral, está muito ligado ao que os gregos viam, né, de uma forma imoral. E a Bíblia traz o conceito correto de erotismo, que é o conceito ligado à raiz, né, amor, né, o ahav. E o erotismo, né, com amor, com respeito, com honra, né, um pelo outro, é maravilhoso. E eu vou dar um testemunho pessoal aqui. Mais um, né? Tudo que eu vivi no pecado sexual, gente, não se compara ao que eu vivo hoje no meu casamento. De fato, Deus fez com que o meu coração fosse transformado, né? E meu coração realmente é do Senhor e da minha esposa. E é incrível, né, quando eu olho para ela e eu falo assim, poxa vida, como eu amo, como eu quero bem. Então todas as vezes que eu quero expressar esse amor em forma, né, de ato conjugal, ato sexual, no meu coração tem uma coisa, eu quero abençoá-la. E da mesma forma, né, ela também. É maravilhoso. É maravilhoso, sabe, você ser de uma pessoa e essa pessoa ser só sua. Não tem nada que esquente mais o relacionamento. E eu vou dizer um negócio, a minha esposa, ela está com vários problemas de saúde. Inclusive peço, né, que estejam orando por ela. Então, existem várias limitações em termos de posição, em termos de frequência, entre outras coisas. Mas nunca foi tão maravilhoso.
nunca foi tão prazeroso, nunca foi tão satisfatório, porque eu estou com a única pessoa que eu desejo para aquele momento e para aquela prática naquele lugar. É a pessoa que o meu coração fica satisfeito e contente com aquilo. Não é fantasia, não é brinquedo erótico, não é pular de bungee jump e fazer qualquer loucura, não é, gente. A minha esposa, o corpo dela é suficiente para me trazer excitação e satisfação. O meu corpo é suficiente para dar satisfação e alegria para minha esposa. É só isso que a gente precisa de mais nada. Então, que isso fique realmente firmado no coração das pessoas. Você quer realmente ter uma vida sexual prazerosa e abundante? Ame, transborde, abençoe a vida do outro. É o que está escrito aqui na palavra de Deus. Amém. E isso vai cumprir realmente o seu propósito e vai fortalecer o vínculo conjugal do casal. Amém. Tem muita coisa, né, pastor? Mas eu não sei se o nosso tempo se esgotou aí, Thiago. Já? Então, eu deixei uma pergunta final aqui, mas depois eu passo a palavra ao nosso pastor para fechar. Como é que a igreja pode se preparar para o enfrentamento dessa cultura do mundo que trocou as coisas de lugar? O que era certo, agora é errado, e o que é errado é que está certo. Verdade. Primeiro deles, né? Se apegar à sã doutrina. Infelizmente, né, muitas igrejas, num ímpeto, né, de se tornarem descoladas, legais, elas tentam ser mais tolerantes, né, com relação à cultura, né, de uma maneira geral. Tem uma frase, né, do John Piper que é muito interessante, né, que ele diz que não, que o cristão, na verdade, ele não deve ser seduzido, né, por essas questões. A igreja, ela tem um Senhor, ela tem um fundamento, ela tem a verdade estabelecida, ela tem o caminho, ela tem a base, né, e nós não podemos, né, permitir que essas coisas entrem, né, de fato na igreja, né? A igreja é a mesma lá de trás até agora. Eu acho que esse é o grande empecilho hoje, né? Quando o crente ele quer parecer legal, ele quer parecer descolado, ele quer parecer, não, é um cara amigo. Não tem como. Seria muito legal se nós estivéssemos numa rodada de amigos, né? Imagina assim, eu sou de Buda, eu sou de Kardec, eu sou de não sei o quê. Não, eu também sou de Cristo, e está tudo bem, está todo mundo bem. Não, é porque lá tem o seguinte, tem um versículo que diz assim, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Tem um artigo ali. Não é assim, eu sou um, não, eu sou o. E a partir do momento que tem isso, infelizmente, há uma separação, né? E a igreja ela precisa ser fiel na sua adoração, ela precisa ser fiel na exposição das Escrituras, ela precisa ser fiel em vivenciar aquilo no seu dia a dia, né, e na sua caminhada normal. Então, é isso que a igreja precisa fazer. Ela não precisa inventar nada novo, né? Ela precisa só o quê? Ser fiel à mensagem que foi passada pelo nosso Senhor esse tempo todo. E nós vivermos isso no nosso casamento, na nossa família, no nosso trabalho, em todo lugar. O que a gente vai receber com isso? Se o mundo crucificou o nosso Senhor, nós vamos ser rejeitados. Tem algum problema se você está sendo aplaudido pelo mundo? Nós vamos ser perseguidos. Nós vamos ser rejeitados. E nós precisamos suportar essas coisas por amor a Cristo e por amor à verdade. Sem verdade não tem justiça, sem verdade não tem liberdade, sem verdade não tem intimidade, sem verdade não tem confiança. Então a gente não pode abrir mão da verdade. É a gente andar em cima daquilo que foi ensinado e tem sido ensinado ao longo de séculos e séculos. E ser fiel àquilo no nosso dia a dia. É isso que a gente precisa fazer. Gratidão. Amém. Amém. Nós estamos já chegando ao nosso final. Passa rápido, né? Rapidíssimo. A gente nem percebe. A caneca não é brinde não, né? Não, É meu sonho. Você sabe que era meu sonho aqui, né? Não, vamos mandar fazer uma para você. Eu pedi para o nosso diretor lá, o Thiago. Pega o livro dele, Thiago. Queria apresentar para o pessoal aqui o seu material. Mas até que ele traz o livro, eu queria dizer o seguinte. Esse podcast, como eu disse no início, ele tem o propósito de mostrar para o público evangélico uma proposta bíblica que possa ajudar as pessoas a lidar com seus transtornos emocionais, seja na área sexual, como foi o caso apresentado pelo Paulo, ou outras áreas. Então nós criamos esse curso aqui de treinamento de conselheiros bíblicos, são vários módulos, já foram feitos com o do Paulo, esse foi o terceiro módulo,
E aí, se você que está nos assistindo e quer participar, você pode participar. Talvez você não vai conseguir, apesar de ter sido gravado, mas acompanhar todas as aulas anteriores, mas você pode participar dos módulos que ainda vão ter. Então, se você quiser agendar aí no dia 8 e 9 de novembro, nós vamos ter um módulo bastante interessante, aconselhamento de biopsiquiatria com a doutora Mairi. Doutora Mairi, uma médica. Então, para esse assunto ligado à medicação, biopsiquiatria, nós vamos trazer uma médica que é conselheira bíblica e que vai poder nos ajudar a entender muita coisa sobre essa relação medicamentosa. Então, nós estamos tentando levar isso com muita seriedade, tá? E certamente a doutora Maria vai estar também no nosso podcast também, não sei em qual ele vai estar, mas ele vai estar também dando a sua contribuição aqui, tá? Eu queria falar então do livro do Paulo, né? Impacto Pessoal e Social da Pornografia, tá? Tá aqui o livro para você ver. Qualquer coisa você pode entrar em contato conosco que a gente dá indicação na Amazon, acha? Tem na Amazon, né? Forma online, né? O e-book. Em papel ainda não? E físico pode ser com a gente. Tá. Então você fala mais sobre isso, dá o seu telefone, se for possível, não sei como é que o pessoal vai te achar. Tá bom. Então nós temos um site, né? Que é purilifeministriesbrasil.org. Pelo site você vê lá os programas de aconselhamento. Igual a camiseta aí. Programa de aconselhamento, né, que nós temos. O nosso perfil no Instagram é Purilife Ministries Brasil. Você pode seguir também lá. E tem meu telefone, né? Eu vou deixar o telefone aqui para quem quiser entrar em contato, mais informações do Ministério, né? Ou de repente alguém está buscando ajuda. O DDD 61 99566 1936. E por esse telefone você pode conseguir também adquirir o livro físico. É isso. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado, minha irmã, pela oportunidade. Foi uma alegria estar com vocês aqui. Prazer nosso. Naí, quer dar as suas considerações? Só agradecendo a Deus por mais essa oportunidade. Como o pastor já colocou, o treinamento continua. Então é mais um momento para que você aproveite a oportunidade para aprender. Nós agradecemos muito a turma da CEBI, né, que tem nos ajudado muito aqui, né, pastor? Colaboradores. Não somente aqui no nosso podcast, mas também no nosso programa Sintonize com Cristo. Nós vamos ter vários deles passando por lá. Inclusive o nosso irmão missionário que vai estar levando no momento de reflexão sobre abuso sexual. Então, se você perder aqui, não vai perder porque já vai estar gravado, né, pastor? Já vai estar gravado. Então, acesse e se inscreva no canal para que você possa... e acesse também o sininho, né? Para que você possa receber as notificações. Que Deus abençoe a todos. Amém. Foi uma alegria estar com você na sua casa mais uma vez. Muito obrigado, Anair. Muito obrigado, Paulo. As minhas palavras finais é que Deus te abençoe. Tudo que você ouviu aqui seja um alerta, um crescimento, um aprendizado. E conte conosco nessa caminhada, tá bom? Amém. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Tchau. Valeu, bichão. Glória a Deus. Valeu.